Deixa eu me arrumar aqui, ficar elegante, começar já o nosso trabalho. Gente, eu tô gostando tanto de fazer esse trabalho. Vocês não têm noção. Eu já disse que eu vou criar um programa para mim, para falar de divórcio, para falar de conflito, para falar de sexualidade. Tô adorando me descobrir nesse negócio, gente. Hoje eu vou receber uma pessoa maravilhosa, encantadora, para falarmos sobre pulsão de vida e de morte. Bem-vindo às pessoas interessadas, estou vendo as pessoas chegando. Vão comentando de onde vocês são, deixando aí algumas perguntas. Hoje a gente vai conversar, é um diálogo, é um bate-papo. O José Pêssego também vai participar, ele está atendendo online, né? Ele está ali atendendo e assim que ele terminar ele vai entrar também. E eu tenho um prazer enorme em discutir esse tema com a Sheilinha, que é uma pessoa encantadora, uma profissional que eu gosto muito. A Isabel está chegando também, a Isabel lá de São Paulo, a Magda de Itumbiara. É tão bom ver esse movimento. A Fernanda dos Estados Unidos, olha que gracinha, a Fernanda. A Sara de Floripa. É tão bom ver todo esse movimento, Bauru. Olha quanta gente legal. Gratidão, Sara. Eu estou esperando a Sheila me enviar o convite. Deixa eu ver se eu já chamo a Sheilinha aqui. Ainda estou aprendendo a mexer com essas brincadeiras. Bom, acho que agora vai. Sheila, vou convidá-la. Pronto. Já quebrando as resistências, né? Tinha tanta resistência disso. Oi, Uhul! amada! Tudo bem? Bem-vinda, Sheila! Que saudade de você, guria! Saudade, lindona! Que coisa boa! Assim, pelo menos, a gente se vê um pouco, né? Mata um pouco a saudade desse momento aí que a gente está impedido de se encontrar pessoalmente. Sabe que eu te amo, né? Saudade de você, Tá linda. travando? Tá travando? O seu travou um pouquinho, mas já voltou. A Arlete está chegando, olha quanta Que bom. gente já. Vão falando para nós de onde vocês são, vão dando coraçõezinhos para que outras pessoas possam também ver a live, né? Já fiquei sabendo de tudo isso, só estou ficando boa nesse negócio, viu, Sheila? Oi, Isa, linda! Aí, Lê! Ai, a beijo, meus Sara. amores. A Sarinha. Ai, ai, coisa boa. Como é que vocês estão por aí, Sheila? Muito bem, muito bem. Atendendo um monte. E em casa, o desafio, né, das crianças. Aula online. Atrasadíssima com as aulas, porque eu que tenho que fazer, né? Aí, agora eu tô pedindo ajuda pro meu pai. Meu pai tá me ajudando nas aulas online. Ó, Rio Aham. Preto, Isso, Estados Balneário Unidos, Camboriú. ó, Legal. Floripa, olha que legal. Rio do Sul. Daqui a pouco é provável que a Vivi também entra de Rio do Sul, que ela não perde uma live. Quem? A Vivi, Ah, a sim, é verdade. Viviane, ela não É. perde uma live, engraçadinha, né? Muito linda. Ai, ai. Ai, ai. Sheila, e o nosso tema hoje, hein? Tu sabe que hoje, se alguém viu o meu Instagram hoje, me viu chorando já. Agora eu já tô maquiada de novo, já me maquiei, mas eu costumo dizer que nesse trabalho a gente ganha muito, né, Claudiane? A gente Muito. enxerga, nós somos agraciados quando a gente está disponível, né, a enxergar além da cortina. E hoje, justamente, teve um atendimento que eu fiz que me tocou profundamente, que tinha a ver justamente com o tema. Depois que eu dei por mim, tá me ouvindo bem? Eu estou. Vocês estão me ouvindo bem? Então, eu estou sentindo um chiaço. Tá Peraí. chiando? Vocês estão ouvindo bem? Vai colocando assim pra gente.
certo? Vai dando coraçãozinho, então. Teve gente que já viu, né? Choraram junto. Então, deixa eu te falar, aí nesse atendimento aconteceu justamente essa questão da pulsão de vida e morte. Como a pulsão de morte é inconsciente. Nós, engraçado, foi sem querer essa ideia de falar de pulsão de vida e morte, né? Porque a gente tá, se for parar para pensar, né, Claudiane, nosso trabalho é o tempo todo trabalhar com pulsão de vida e morte. Todos os nossos atendimentos, de alguma forma, as pessoas, nós, de modo geral, ou a gente olha para a morte ou a gente olha para a vida. A gente está olhando, está sempre em movimentos de pulsões de vida e morte, e muitas vezes a gente não percebe que está numa pulsão de morte. Tem tanta coisa que vai Não acontecendo coisa percebe mesmo, né? não percebe, não percebe. Eu sei por mim, eu estava numa fase ótima da minha vida e estava numa pulsão de morte inconsciente que eu não sabia. Então, aí as pessoas às vezes perguntam, mas como é que eu sei, né, que eu estou numa pulsão de morte? A gente começa a perceber que coisas acontecem ao nosso redor. Então, para quem aí tá ouvindo, por exemplo, já aconteceu com vocês começarem a perceber que coisas começam a acontecer. Começa os relacionamentos paralisarem, começa a paralisar tudo ao redor, a relação com o dinheiro começa a sumir, né? Tudo começa a acontecer de modo que você tá olhando para um outro lugar, não tá olhando para a vida. Porque quem tá olhando para a vida, se está numa fase, e isso é uma coisa que tem que deixar bem claro assim, ó. A gente acha que quando a gente se cura, né? Curou agora de vez e tá curado e até agora eu tô na vida até o final da vida, né? Que ilusão, né? Ó, Uau! criança iludida. Criança do para sempre serei feliz, né? É. Eu vejo assim, ó, eu, por exemplo, agora tô numa fase muito especial da minha vida e muito feliz. Então, o que eu faço? Eu aproveito o máximo, porque eu sei que não vai ser para sempre. Nossa, vai chegar uma hora que vai dar um baque em algum momento, uma inconsciência vai aparecer, uma pulsão de morte, eu vou me boicotar, como todo mundo, né? Em algum momento a gente se boicota, em algum momento a gente chora, fica infeliz, e aí depois a gente acorda de novo para a vida, vai e movimenta. Então, todos nós estamos nessa ambiguidade na vida de pulsão de vida e morte, olhando para as coisas e ora caímos, ora levantamos, ora caímos, ora levantamos. Mas é muito importante de reconhecer isso, por isso a importância do autoconhecimento. Reconhecer, o que está acontecendo comigo que alguma coisa paralisou? O que tem aqui onde eu estou olhando, né? Então, quantas vezes a gente vai atender alguém que às vezes é um tema simples? Por exemplo, eu vou trabalhar meu relacionamento com as minhas dívidas. E aí você vai ver que o buraco é muito mais embaixo, não é só uma relação superficial com o dinheiro, mas é uma relação de vida, porque dinheiro, por exemplo, é fluxo. Então, se você não está na vida, o dinheiro não flui, não vem, não é abundante. Se você está numa pulsão de morte, o dinheiro vai parar e vai sumir. E vai dar um jeito disso. Ou você vai ser roubado, ou você vai perder dinheiro, vai investir errado, ou vai emprestar dinheiro para alguém que vai te prometer devolver e não vai devolver. Alguma coisa, alguma decisão errada, inconscientemente vai ser feita para que aquilo suma, né? Que vá pro ralo. Porque não está consonante com a vida. Outros movimentos de corpo físico, né? Quantas vezes nós produzimos sintomas e aí a gente começa a produzir doenças na pulsão de morte e às vezes a gente está tão desesperado em olhar para o problema em si que não olha por trás dele, por trás da cortina, né? E aí, por isso que eu sou assim, sou apaixonada pelas constelações, por esse trabalho que a gente faz. Porque a gente está sempre olhando além, né? A gente está sempre olhando por trás da cortina. Não dá para olhar só para aquele fato que aconteceu. Tem que olhar além. E aí... Pode falar. Inclusive, quando a pessoa chega com esse tanto de sofrimento, eu já paro para pensar por que ela precisa sofrer tanto. Isso aí está encobrindo o quê? Não é? O que tem por trás desse sofrimento todo? Porque, na verdade, é um mecanismo para proteger a grande dor, né? E na constelação não tem jeito, a gente vê a grande dor. Então, o que é bonito desse trabalho é justamente olhar sobre a cortina, tirar esse véu que a gente está aí tentando esconder algo que é precioso e criando situações de sofrimento. Sintomas, doenças, né? Uma coisa que eu tenho observado, assim, ó, é que nós duas, por exemplo, a gente está nesse universo há anos, né? E querendo ou não, muitas vezes a gente se aproxima de pessoas que têm mais ou menos um pensamento parecido, né? Porque já estão... querendo ou não, é
o nosso nicho de convivência são de pessoas que gostam da visão sistêmica e tal. Então, eu me presto atenção numa coisa. Às vezes parece assim, que essa visão que a gente tem é óbvia já, né? Ah, já faz parte. E aí a gente não se dá conta da quantidade de pessoas que não têm essa visão. Vou Não dar um tem. exemplo pertinho, assim. De pessoas que eu conheci recentemente que disseram, porque fulano tá com depressão. Depressão é coisa da cabeça. É só decidir ficar feliz e deu, tá bom, né? Tipo, resolve. É Ah, verdade. fulano lá perdeu dinheiro também, né? Burro, fez investimento errado. E aí você tem um Aham. tom de quê? De olhar para as coisas como só para aquilo ali na frente. E a maior parte das pessoas no planeta tem essa visão linear das coisas, que tomou uma decisão errada, por isso que perdeu dinheiro. Tá querendo chamar atenção, por isso que tá triste, né? Esse daí Uhum. ficou doente porque não se cuidou. Então são coisas muito Uhum. causa e efeito. As pessoas têm, a maior parte dos seres humanos tem a visão linear ainda, e a gente acha que não, porque a gente está muito, né, envolvido, imerso nesse mundo, no mundo sistêmico, e a gente às vezes esquece o que para nós é óbvio, né? Por exemplo, Sim. aconteceu uma tragédia na vida de alguém. A fulana, ela sofria, 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 e ainda por cima morreu de um jeito trágico. Meu Deus do Uhum. céu, por que as pessoas sofrem tanto? Aí fica naquilo, olhando só para É. aquele O espaço, sofrimento. para o E o sofrimento em si. sofrimento bloqueia o que tá, o essencial. Não tem jeito, né? Exato, e às vezes a gente tem que realmente se convidar para olhar para onde de fato a alma está olhando. Onde que. E isso é tão incrível, porque é tão em tudo. Tão em tudo. Às vezes você tá. Quem conhece constelação sabe que às vezes um tema tão simples, de repente volta o representante e o representante está olhando para um buraco no chão. Tá numa Ontem, pulsão. ontem, Sheila, foi tão interessante. Eu constelei uma mocinha, 23 anos. E daí ela me trouxe a questão que ela tem um namorado, esse namorado tem 1 ano, e ele começou a ficar agressivo com ela, começou a fazer abuso psicológico com ela, e aí de repente ela disse que eles tinham terminado, ela não quis mais o relacionamento, e ele estava ameaçando ela, ameaçando o pai, ameaçando a mãe, ameaçando, né? E então eu falei, olha, você precisa contar para os seus pais, eles são grandes. Você mora com seus pais, eles são os adultos. Você precisa sentar com seus pais e conversar com eles, explicar tudo o que está acontecendo, até para você se proteger. E aí, na hora que eu botei a constelação, eu senti que tinha uma morte no campo, que tinha um assassino no campo. Na hora. E aí eu disse assim para ela, na sua família, tem alguém que matou alguém? Tem algum assassino? Ela disse, não, pensou, pensou. Ela falou, não, tem o meu tio, que matou um homem por legítima defesa um tempo atrás. Aí eu disse, mas tio? Como assim, tio? Aí ela disse, o irmão da minha mãe, que, aliás, é meu padrinho, E né? olha E só, eu era real, era um risco real que ela estava correndo. Não era imaginário. no meu imaginário, e as pessoas não olham para isso. E aí eu disse assim, mas como a família olhou para isso? E no final, assim, era um monte de segredos que tinha. No final, a minha sensação é que não era legítima defesa, como ela estava falando, que foi criado um monte de situações, e assim, e ela olhando para aquilo que a mãe não consegue olhar, a avó não consegue olhar, né? E ela já conectada com isso. E aí, quando eu perguntei, tem alguém que matou alguém no seu sistema? Não. No final da sessão, ela disse, não, tem o meu tio, que não era avô, que não era bisavô, que não era nada, era ali na geração da mãe, né? Como as pessoas não conseguem compreender quando a gente fala dessa É, pulsão de morte também que está no sistema, que a gente olha por fidelidade, né, Sheila? exato. Por exemplo, esse exemplo que você trouxe. Se você olhar de uma maneira rasa, você vai olhar e dizer assim: ai, que escolha errada. Essa menina escolheu, Exatamente. escolheu o menino errado. Esse menino é que não é de uma boa família. E papapá, você justifica de uma maneira muito simplória, né? Sem visão de que algo muito incrível pode estar acontecendo, algo muito sério pode estar acontecendo. Eu costumo dar muito valor quando alguém diz assim, ó, eu tô sentindo muito medo, eu tenho sentido muito medo. Opa, vai olhar para esse medo. Porque às vezes as nossas emoções que estão afloradas, elas estão nos sinalizando que tem alguma coisa por trás. Então, medo de quê? O que, que tem aí por trás? Será que você está correndo um risco real? Então, às vezes a gente não percebe que está correndo um risco real.
E aí a gente se coloca em risco por amor, né? E eu tenho acompanhado muito ultimamente essa questão da lealdade já, a emoção da mãe e de quantas mulheres na gestação tiveram um vazio emocional tão grande e que o medo de morrer, ou o medo que a mãe morresse já, né, quando bebezinho, ou quando na gestação, cria já essas lealdades invisíveis. Diz, mamãe, eu vou morrer no teu lugar. Aí sempre vai morrendo aos poucos, né? E eu atendi uma pessoa que a mãe quis tomar veneno para morrer. E a mãe chegou a pedir, traz o veneno para mim, traz, né, no desespero. Então imagina aquela criança desesperada querendo salvar a mãe. O que aconteceu? Inconscientemente, essa criança tomou o veneno, foi se entorpecendo e ficou um zumbi, como se tivesse totalmente anestesiado na vida. E é o que vai acontecendo, a gente, por lealdade, vai criando essas pulsões. O que eu queria falar, antes de a gente começar a live, eu pensei que nada é por acaso, os temas se alinham. Me veio uma coisa, Claudiane, assim, que além dessa visão assim, sistêmica que a gente tem, que eu acho linda, eu acho que é muito importante a gente falar sobre vida e morte. Não só sobre a pulsão, porque a pulsão tem muita questão do psicológico, da psique e do sistêmico, mas sobre vida e morte. Porque a gente olha para a morte como algo terrível. São as nossas crenças. Quem conhece de constelação e já colocou no campo a morte, é apaixonante. A morte em si e a vida são leais uma à outra. Elas se honram, elas se respeitam. Morte e vida. Então, eu queria até trazer aqui uma provocação para as pessoas que estão aqui. O que você acha? Escreve aí. O que você acha que é o oposto da morte? O que seria um antônimo da morte? O que é o oposto da morte? O que vem na sua cabeça de imediato? Escreve. Rapidinho. O que para você é o oposto da morte? Vão Que você colocando aí. aprendeu? Vão Vão colocando aí. colocando aí. O que é o Pra gente oposto da ver. morte? O que é o oposto da... O que é o oposto da morte? O que te ensinaram? Ah! A Letícia. Vida. Vida. Foi porque... Nascimento. Ó, o Eliel! Nascimento. O Eliel, meu Eliel. amigo de Floripa. Ó, Eliel. Eliel é Advogado. exatamente... Ó, o Eliel já sacou. O Eliel já viu isso, né, safado? Né? Nós aprendemos a vida inteira que o oposto da morte é a vida. E não é. O oposto da morte é o nascimento. Uhum. Porque nós nascemos, temos toda uma experiência, tá? Porque tem a vida de várias formas de a gente enxergar. Nós nascemos, nós temos uma experiência e então nós morremos. Olha só, Isso. um complementa o outro, a hora do nascimento, a hora da morte. É Então, lindo isso, né? É lindo. Se a gente olha para a morte como oposto da vida, nós vamos ficar sempre na negação. A gente vai estar sempre na negação de que a nossa vida tem fim. E a gente não olha para a vida como experiência. Nós temos uma experiência que precisa ser olhado para frente. Então, ontem, por exemplo, eu fiz uma live com a Evelyn sobre o tempo. A Dulce Magalhães, que é uma grande filósofa já falecida, ela falava muito sobre isso, sobre o tempo. A relação do tempo com a vida, que o tempo e vida são sinônimos. Se a gente olha desta forma, do ponto de vista mais amplo, né? Sair da caixa para olhar para a vida. E a gente olha para a vida como sinônimo de tempo, aí é uma baita provocação. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Como me relaciono com o meu tempo? Quais as crenças que eu tenho sobre o tempo na vida? Ou seja, como eu vivo, o que eu faço, o que eu valorizo na vida, diz muito sobre como eu sou. As opções que eu tenho na vida sobre o que eu vou comer, o que eu vou vestir, como que eu vou acordar de manhã, como eu vou me relacionar com as pessoas que estão do meu lado, tem a ver com como eu estou. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer, e convido todos a se fazerem, é assim: eu estou fluindo? Eu estou no fluxo? Eu estou feliz? Eu estou conseguindo? Olha só, eu estou conseguindo encontrar o espaço da gratidão? Por que eu digo isso? Porque tem o hashtag gratidão falso, né? Hashtag gratidão, que é aquele que é modinha. Então, assim, ó, a gratidão só existe, gente, isso é sério, quando nós conseguimos olhar para a pulsão de vida. E nós reconhecemos nossas fraquezas de pulsão e vontade de servir, de disponibilizar muitas vezes a nossa vida para a morte por alguém, porque de fato não é natural. Quando a gente está numa pulsão de subtração, pensa na pulsão de morte como subtração. Você subtrai coisas da vida.
Você não se permite ser feliz, você entra em pânico, ou você entra numa tristeza, ou então você vive de um jeito muito robótico, e você vai vivendo, 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 e quando vê, pum, passou 5 anos, passou 10 anos. Você vai se relacionando com a vida de um jeito não profundo, de um jeito mecânico. Isso é também uma pulsão de morte? Quantas pessoas são zumbis? Eu sou muito severa, às vezes, nos meus atendimentos. Por exemplo, já aconteceu de eu atender famílias ou casal e eu perceber que um dos dois tinha morrido. Tava ali, mas tinha morrido. Aí eu chego e pergunto, quanto tempo faz que o teu parceiro morreu? Há quanto tempo você está em luto? Daí a pessoa acorda assim. Realmente, a pessoa está desistindo, desistindo. Quando a pessoa fracassou, né? Tá assim, ó, tenta um projeto, tenta outro projeto, não dá certo, porque tá na pulsão de morte por alguém, espiando alguém que não Uhum. conseguiu. Então, eu não tenho relação com o meu propósito, eu não tenho relação nenhuma com a minha missão. Eu começo a fazer as coisas porque tem que fazer. Trabalho para ganhar dinheiro para poder sustentar a família. Trabalho porque tem que trabalhar, porque eu tenho que ganhar dinheirinho para poder conseguir comprar comida e pagar o aluguel. Eu faço as coisas Isso. porque tem que. Isso não é viver. Virei zumbi. Virei Exa- zumbi. e- Exatamente. Então, não dá mais para as pessoas acharem que é normal, sabe? Viver assim, vivendo, tô vivendo, não tem nada errado, eu não tô doente, não morri ainda, então eu tô vivendo, vai indo, vai indo, vai indo, não é viver. Como é que tá? Tô indo, então não tá vivendo. Viver Uhum. é uma experiência de elevação, de crescimento. E é uma decisão interna. Se eu quero olhar, mas eu não estou conseguindo, isso que tu fala é muito bonito, mas eu não sinto de fato a gratidão. Então, vá pedir ajuda. Vá pedir ajuda para quem é da área, para quem pode de repente encontrar o que está acontecendo aí dentro, o que inconscientemente você está sendo leal a quem, a infelicidade de quem, a morte de alguém, a luto, o sentimento de luto, de perda, né? Outro exemplo, vem muitos, né? A gente tem quantos anos de atendimento? Exemplo que veio agora, talvez tenha a ver com o campo, a questão da fertilidade. Tá? Eu atendi muitos casos, por exemplo, de mulheres que não conseguiam engravidar, e tem um caso que me chamou muita atenção, que foi muito bonito. De uma moça, e ela já, na verdade, ela nem queria mais, ela já tinha passado da idade mesmo de engravidar, não seria o caso, mas ela queria olhar para aquilo. Ela tinha feito várias inseminações artificiais, ela já tinha 9 abortos, então ela tinha 9 filhos. Então ela já tinha desistido, mas ela queria, como ela conhecia as constelações, entender onde ela estava. Gente, foi sensacional. Na constelação dela era nítido que tinha um navio. Os representantes faziam um movimento, assim como se fosse do mar, e eles estavam todos no navio. Assim, da onde vem tua família? Ela assim, a minha família vem da Itália. Quem perdeu um filho no navio? Ela, a minha bisa. Ela sempre falava. Reginaldo, Era uma bisa. o Reginaldo tá aí, né? Agora entrou. O Reginaldo, você se lembra dessa história? Parecida? Também teve? Então, aí essa menina, o que aconteceu? Ainda. A Bisa tinha vários filhos. E essa criança era uma criança que ela tinha meses. E essa criança morreu. E aí o que aconteceu? Como eles na época tinham que vir navio e sabe que tudo era valorizado, cada roupinha, eles não deixaram ela vestir a criança para jogar no mar. Não teve cerimônia, não teve nada. Então, a maior dor da vida dela, ela teve que jogar no mar aquele bebê nu. E aquilo, ela sofreu tanto. E aí o que aconteceu? As bisnetas, quase todas tiveram problema de fertilidade. Tiveram muitos abortos e tiveram problemas. Então, não foi só essa minha cliente. Quase todas, a linhagem das primas, todas ali, não estavam conseguindo ter neném. Porque tinham um luto que não era vivido. Então, ser feito todo um trabalho para olhar para aquele bebê, para olhar para a dor dessa bisa. Então imagina essa bisa que vai passando de geração em geração, o medo de perder um filho, né? Então aquele medo às vezes pode tomar e gerar essa pulsão né, do oposto, ou seja, pulsão de morte nesse caso, não nascer, ou seja, não gerar vida, não permitir que uma criança venha ao mundo. Então, como é que ela ia adivinhar? Viva as constelações, né? Viva Bert Hellinger, que trouxe para nós essa ferramenta incrível, olhar para algo tão profundo. Então veja como é muito mais embaixo. Às vezes nossa pulsão ela está relacionada com algo muito profundo e que parece tão distante de nós. E na verdade está correndo na nossa veia, no nosso sangue, porque é a nossa história, é a história deles, mas que por expiação, por amor cego, nós estamos olhando. E aí a gente vive essas pulsões, né? Ô, Sheila, e eu fico pensando que todos nós temos partes
da nossa alma muito abertas e partes muito fechadas. Partes que talvez a gente não consiga, nessa existência, não é, experimentar toda essa grandeza. Essa grandeza, eu falo que é tão grande essa grandeza, tão grande essa grandeza, é tão plena essa grandeza, que talvez tenha lá os seus mistérios ainda, né? Sim. Mas a gente Deixa eu... pode. Ô, Claudiane, deixa eu só te interromper uma coisa, que tem uma coisa bem importante aqui. Não sei se ainda tá na live, a Maria Badia, né? Eu vou ler isso aqui, porque eu acho que nós duas temos que falar sobre. E ela tá dizendo assim, ó, e vai pedir ajuda é muito O meu fácil, marido está né? chegando aqui, terminou um atendimento, ele vai participar aqui com a gente também. Tá, olha só, ela diz assim, ó, vai pedir ajuda, quando eu disse, né, tem que pedir ajuda sim. Muito fácil, né? Vocês cobram um absurdo para atender uma pessoa. Vocês deveriam ter caridade, por isso é que o mundo está assim. Maria, eu gostaria de primeiro dar um lugar no meu coração a essa tua inquietação e eu considero isso, esse desabafo, como um pedido de ajuda. Então, eu quero te dizer que tem vários profissionais, inclusive tanto eu como Claudiane, que nós cedemos, faz parte da nossa caridade, sim, nós cedemos consultas gratuitamente. Então, eu quero te dizer o seguinte, que eu não sou tua mãe, não sou teu pai, mas se do lugar de terapeuta eu puder te ajudar, eu te cedo, sim, te dou gratuitamente uma consulta. Mas é muito importante que você olhe para mim como uma terapeuta. E essa raiva, ou essa indignação, essa inquietação, ela precisa ser vista, tá? Eu gostaria de dar, eu senti necessidade de olhar para isso, porque isso também às vezes é um boicote. Quando a gente olha, né, para um terapeuta, que como eu gostaria que a Claudiane, que é fera, que a Sheila, que é fera, que o Luciano, que é fera, com, né, todos os profissionais aí que estão fazendo lives, que têm uma grande experiência, eu gostaria muito de ser atendida por eles, mas não tenho condições financeiras, sabe? Quando eu digo peça ajuda, quem disse que se você de repente mandar um direct para alguma de nós, a gente não vai tocar no nosso coração, a gente não vai ceder isso? Então, claro que a gente não pode trabalhar de graça, nós investimos dinheiro na nossa formação. Nós estamos, às vezes, viajando o mundo, né, Claudiane, estudando. Nós pagamos para estudar, faz parte da nossa vida, do nosso trabalho, nós cobrarmos por isso. Isso é a lei do retorno, a gente precisa também estar nesse lugar. Inclusive, a minha relação com a vida é eu assumir que não vou dar conta de atender todas as pessoas que eu gostaria. Mas é muito gratificante quando a gente pode servir sim e pode contribuir para que as pessoas encontrem de volta esse despertar para a vida. Então, não sei, eu não sou muito de ler, eu geralmente não vejo, mas eu vi isso agora, né? E qualquer coisa, todos nós estamos disponíveis. Então, nunca perca a coragem, não permita se boicotar, nunca perca a coragem de pedir ajuda. E às vezes, gente, a gente também eleva demais o lugar que a gente vai pedir ajuda. Por exemplo, só aquela pessoa certificada lá na Europa vai poder me ajudar. Será? Às vezes a tua mãe está oferecendo ajuda do teu lado e tu não está vendo. Às vezes é o teu marido que está oferecendo ajuda, dizendo, ei, o que está acontecendo? Eu estou aqui, chora no meu ombro, né? Um amigo está te oferecendo ajuda e tu não está vendo, né? Tô falando agora para todo mundo. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós não percebemos que tem pessoas disponíveis, de coração aberto, que nos amam. Ou então, às vezes não é nem ali, às vezes é lá o padre da igreja, o pastor da igreja. Às vezes é uma pessoa humilde que bate na tua casa para fazer uma oração contigo. Ajuda não falta nesse mundo, sabe por quê? Porque a maior parte das pessoas são boas. E ninguém me diz o contrário, ninguém me convence do contrário, porque se fosse o contrário, nós já teríamos matado a Terra. Tanto é verdade que essa pandemia veio porque existe fé no ser humano. Alguma coisa nós temos que mudar. Então as pessoas são boas. Então essa decisão interna de estar na vida é muito própria. Você precisa decidir se você vai ficar na vida ou não. Cada um que está aqui, se você está ou não na vida. E aí, tá difícil? Vai pedir ajuda. Não estou conseguindo vibrar. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vou falar agora de Sheila, Sheila ser humano. Porque assim, ó, esse negócio de falar baseado em livros não é comigo só. Eu estudo, óbvio, né? Estou sempre estudando, estamos sempre viajando para isso e fazendo cursos em tudo quanto é canto. Mas eu não parto dos meus atendimentos só com base na experiência teórica. E a Claudiane é a mesma coisa. Esses dias eu estava vendo a live da Claudiane e do Luciano, eu ria, porque eles estavam falando sobre as encrencas e emaranhados que a gente se mete, né? E que muitas vezes nós somos a própria escola, a nossa vida, às vezes, elas têm uns nós que vocês não têm noção. Então, quantas vezes, Claudiane, nós nos ajudamos? A Claudiane Sim, constela comigo, eu constelo a claro. Claudiane,
A Com Claudiane certeza. me constela, eu constelo Eu com ela. constelo o marido da Sheila, a Sheila constela o meu marido. Isso, é assim. Sheila, eu não vou constelar meu marido, constele você o meu marido. Isso! Então, um pedido de ajuda. Quantas vezes a gente já se mandou áudio? Eu não tô legal. Ou, né, aconteceu alguma E, coisa, abre a minha mente. e você Sabe? sabe, Sheila, que chegou um momento na minha vida que eu tenho uma mama acessória. Eu tenho uma mama acessória. Então O eu que é entendi. mama acessória? Mama acessória é que tem parte, é uma mama que dá numa parte do corpo, né? É pequenininha, mas tem o mesmo tecido da mama. E aí o dia que o médico me contou isso, ele queria tirar, né, a verruguinha, e falou, não, isso não é verruga não, isso é uma mama acessória. Eu falei, caramba, eu nasci com 3 mamas. Por isso que eu oferto tanto, né? Então, quem sabe, de toda a minha trajetória, lá em Uberlândia, nós tínhamos um trabalho social, os meus alunos participavam, tinha noite na terça-feira que a gente atendia, tinha 60 pessoas para serem atendidos, de graça. Teve um dia que tinha tanta gente, que tinha pelo menos 8 consteladores, e a gente não conseguia constelar todo mundo. E era um trabalho voluntário, de graça. Mas chegou um momento que eu comecei a perceber que desequilibra, porque quando a gente está no adulto, eu gosto muito dessa coisa que o Freud traz, né? Que no adulto eu consigo bancar a minha vida, consigo pagar decentemente as minhas coisas, e no adulto eu também tenho relações sólidas, né? Inclusive que eu posso engravidar e ter filho e criar projetos sólidos com essas pessoas. Então chegou um momento que eu comecei a perceber que eu estava até desequilibrando, porque toda semana, na terça-feira, a gente tinha trabalho social. E aí eu percebi que eu estava ofertando demais. E aí eu me vi, por que eu não posso receber? Então, quando eu estou dando oportunidade do outro ser adulto, pagar as coisas dele, né, eu estou podendo na vida. Você trouxe uma experiência muito interessante, que o Hellinger fala muito isso. Como é que eu sei se eu estou no mais ou no menos? Porque eu tenho mais saúde, eu tenho mais coragem, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais amor, eu tenho mais amigos, eu tenho mais relacionamentos. As coisas chegam para mim. Sem Eu esforço. tenho, sem esforço, eu tenho a mão aberta para receber e para doar. Então eu estou nesse movimento de troca. E se eu estou no menos, o que eu estou criando? Mais luto, mais sofrimento, mais doença, né? É menos saúde, menos alegria, menos amor, menos sexo. Então é importante a gente saber que nós somos pessoas que vamos errar. Estou aproveitando bastante esses dias, Sheila, para estudar, e eu tenho lido bastante o Stanislau Grof, né? Das matrizes perinatais. Eu mais o José vamos fazer o curso agora de psicossomática juntos. Então, assim, eu estava lendo a questão, por exemplo, o quanto o filho é fiel, às vezes, à mãe. A mãe deseja um filho homem. Ele vem uma menina. As expiações dessa menina, inclusive na libido, no prazer. Ela começa a não ter libido, ela começa a não ter prazer, não gozar a vida, porque ela está fiel ao projeto da mãe. Então, com a sexualidade, ela não consegue ter prazer, porque ela está presa lá, naquele projeto da mamãe. E às vezes, quando a gente está preso no projeto da mamãe, a gente não ganha dinheiro, a gente precisa de alguém para vir também e ofertar. Então, de que lugar nós estamos olhando? Não é? De que lugar eu estou olhando para o valor de uma consulta? Eu moro aqui no Leblon, tem uma excelente profissional aqui em Ipanema, trabalha com treino funcional e ela é nutróloga. E aí ela cobra R$ 600. Aí um dia eu falei assim, gente, mas eu vou lá, é uma única consulta, R$ 600. Eu parei e falei, gente, deixa de ser criança. É R$ 600 para uma pessoa que tem competência, R$ 600 para uma pessoa que vai me acompanhar, que é super bem indicada, sabe? Ela não está brincando de trabalhar, ela está ofertando algo que tem valor. E eu preciso disso que ela está me ofertando que tem valor. Então, a gente, quando olha da criança, com esse olhar da criança fiel, às vezes, ao sistema, a gente não consegue entender que, às vezes, a gente precisa ir lá realmente e abrir a boca e pedir, ou então
passar um direct, como você falou, ou então a gente tirar do bolso e pagar, porque a gente também precisa estar envolvido na cura, né? A cura, cada vez mais eu vim observando o tanto que a gente não pode terceirizar a cura, né? Nós somos Exatamente. agente de transformação nesse projeto todo. É a nossa existência, é o nosso desenvolvimento, não é? A E, eu- nossa vida. e aí você corre o risco de ficar bom. O risco de se curar. É Boa. arriscado. É arriscado. Você paga para um profissional que estuda pra cacete, que vai lá no ponto certo, pá! E aí você fica bom. E aí você acorda pra vida. E olha o risco que é. Agora você vai ter que o quê? Sustentar a felicidade. Vai ter que ficar bem. Vai ter que... o Bert Hellinger fala isso, né? Que ser feliz é um ato solitário. Porque é verdade. Porque as pessoas, elas têm, às vezes, vergonha de dizer que tá tudo bem, porque senão tem assunto. Né? Então, ser feliz é um ato solitário? Será que a gente vai Sim, sustentar na nossa família? Muitas vezes você tá super bem. E aí tem algumas pessoas que falam isso, né? Agora que eu tô super bem, parece que algumas pessoas se afastaram de mim. Acredite, é verdade. Talvez aquelas pessoas que que estavam bom! vibrando baixo às vezes, e que estavam te sugando energia, e elas precisam se despedir de você, e você se despedir delas. Sim, isso não é arrogância. Isso é você perceber que você tomou uma decisão. Eu vou ser feliz, ainda que outras pessoas não estejam tão felizes, eu vou ser feliz. E aí, tomar essa decisão, ir para a vida, né? Então, quero me curar. Vai correr o risco de ficar feliz, vai querer ficar bem. Então, às vezes é mais fácil, Claudiane, se boicotar e ir num profissional que você talvez não confie tanto, que você não vai entregar tanto, Uhum. porque convenhamos, tá? Eu vou ser bem honesta. Comigo, eu digo assim, ó, os clientes que vêm para mim, já sei que eles vão ter que estar abertos a poder ir pro profundo. Porque eu não brinco serviço, eu vou ter que ir lá embaixo, vou Sim. tirar nas vistas do que precisar, e Uhum. você é igual. Mas é claro que Uhum. se você vai num profissional que tem menos experiência, também tá tudo certo, porque às vezes a gente não dá conta de olhar para algo muito profundo, mas pelo menos você deu o primeiro passo de começar a olhar, e não é porque o profissional é ruim, porque eu já fui iniciante também, Claudiane já foi iniciante, só que ali a gente vai um pouco mais de cautela, nós vamos até um limite, porque a gente às vezes não tem todas as técnicas, ferramentas para poder dar conta de alguma coisa que acontece. Então, é importante também essas pessoas terem agenda e estarem disponíveis. E aí a gente vai começar a pedir ajuda por onde a gente pode pedir ajuda. Isso é fundamental, mas tem que começar a fazer o primeiro movimento. Eu quero estar na vida, eu quero Sim. começar a me curar. Vai por onde é possível, por onde a alma sustenta. Eu costumo... tem algumas pessoas que elas vêm assim, né? E com certeza isso acontece contigo também. Ai, meu Deus, já fiz tanta coisa, nada resolveu. E agora que eu vim contigo, Uhum. resolveu. Eu digo, não fale isso pra mim. Não fale isso para mim. Porque se você está aqui agora, é graças a todas as experiências que você teve. E agradeça Todo o e processo. honre todos os terapeutas que você teve. Eu honro todos eles. Não sou melhor que ninguém. Você estava agora pronta para ir para um passo diferente. Mas tudo que eles Uhum. fizeram até agora foi valiosíssimo. E olha só, isso é Sim. tão sério para mim, gente, porque qual é o nosso principal trabalho, o meu da Claudiane? É formar novos profissionais. Esse é o nosso principal trabalho. É ali que a gente ganha dinheiro. Não é, Claudiane? Então, é o nosso Sim. trabalho. Nós temos escola, Sim. nós fazemos isso. Então, o que acontece? Se eu não confio que os meus alunos vão entrar no mercado competentes e que vão poder entregar o melhor, quem eu vou ser nessa relação? Eu sempre vou me Uhum. entregar o melhor possível para esses futuros profissionais. E eu quero que eles tenham agenda, que tenham clientes, que eles possam ajudar muitas pessoas. E aí tem cliente para todo mundo, tem situação para todo mundo. O importante é estarmos a serviço da vida e literalmente conectados juntos para poder trabalhar para que as pessoas fiquem mais plenas, mais felizes. E quanto mais feliz você tá, acredite, mais você entrega para o mundo. Porque você fica tão abundante que você vai entregando, 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 entregando. Aliás, passa a ser um dever. Não é nem um E aí, direito mais. Sheila, que eu falo muito para os meus alunos, né? Não se trata de técnica, se trata de uma postura. Quando eu entro no fluxo da abundância, e mesmo na crise, né? Ontem eu parei 10 horas da noite, 22 horas, eu comecei a trabalhar de manhã e fui até as 22. Hoje eu vou na mesma toada. Mas quando a gente tem essa gratidão, que não é hashtag gratidão, essa gratidão
que abarca o físico, que é gostoso estar perto da pessoa, porque você está grato ali com aquela presença, não é? Quando a gente abarca a consciência emocional, você fala, nossa, essa pessoa tem as emoções leves. Quando você vê a energia da pessoa espiritual ampliada, é aí que a coisa acontece. Não importa se é em tempo de pandemia, sabe? Então, se você não está ganhando dinheiro, se algo está emperrado, olha para dentro de você. Que mensagem eu estou mandando para o universo? Ontem eu falei na live com o doutor Adaildo Salvatore, né, do tanto que eu ando preocupada com as palavras malditas que saem da minha boca. Então, o que está saindo de dentro de mim? Qual é a visão que eu estou mandando para o universo? Que energia essa visão acessa? Né? Que energia ela mobiliza? Como é que o outro vem para mim? Então, isso não. Claro que você precisa de um curso maravilhoso, claro que a leitura, estou aqui comendo alguns livros, né? Porque a gente vai montar um trabalho de psicossomática juntos, eu e José. Tem o curso de sexualidade que está acontecendo. É claro que a gente é responsável em passar o melhor. Mas o que faz eu entrar na consciência do mais? O que faz eu entrar nessa consciência da abundância? Na E, consciência da vida que acho que é mais que vida, é plenitude existencial. Né? O que me leva para esse lugar? e o que eu preciso soltar, né? Muitas vezes para poder ir para algum lugar, para fazer o movimento. Muitas vezes nós estamos presos a promessas que fizemos. Promessas inconscientes e também promessas conscientes. Não fazemos só promessas inconscientes, nós também fazemos aquelas promessas, eu te prometo, né? Mil coisas. Então, muitas vezes a gente abdica da nossa possibilidade de estar na vida, de ser mais, de ser feliz, por conta das promessas que a gente estabeleceu. E às vezes a gente precisa soltar algumas coisas. Por exemplo, soltar a promessa de ficar em casa cuidando da mamãe e do papai, por ser o último filho, né? Quantos casos já atendi isso, assim, de às vezes ter 7 irmãos, né? 8 irmãos, e o último, que é o mais novo, o penúltimo, não casa, não tem filhos, ou não vai para a vida, porque está cuidando do pai e da mãe idosos. Então fica naquela promessa para os irmãos e para a família de que eu vou dar conta de ficar aqui, vou paralisar a minha vida para poder cuidar do pai e da mãe. Pergunta para esse pai, para essa alma desse pai e dessa mãe, se é isso que eles querem. Né? Eu gosto de mostrar isso na constelação. Nossa, tudo que eles querem é que você voe, vai para sua vida, solta. O que é soltar? Soltar é uma relação de confiança, é uma relação de amor. Eu poder saber que eu posso fazer um movimento para frente e que aquilo que fica atrás fica bem. Tá tudo certo. Vai ficar do jeito que tiver que ficar. E eu vou conseguir seguir e dar passos adiante para minha vida. E vai mudar? Vai mudar sim. As relações mudam, tudo muda. Mas é uma decisão maravilhosa. Não tem tempo a perder. Você vai. Assim, ó, vida é tempo, sabe? É uma decisão de já. Eu quero ficar vivo, eu quero ficar feliz, eu quero ficar bem. E é possível ficar feliz mesmo, em pleno, em paz. Eu gosto de provocar no seguinte sentido: não ache que porque você não está deprimido e chorando todos os dias que você está na pulsão de vida. Ah, eu não tô chorando, eu não tô depressivo, não tô mal, não quero me matar, então eu tô na pulsão de vida. Coisa nenhuma. Olha para a tua vida e veja se você está realmente na pulsão de vida. Se você está conseguindo sorrir todos os dias, ser alegre, ver o divino nas coisas. Se você consegue olhar para fora e enxergar o pôr do sol, se você fica no celular e quando vê já foi noite e você nem viu que o sol se pôs. Né? Ou se você consegue acordar de manhã e ir lá na janela e ver se está chovendo, se está fazendo sol, porque agora no isolamento tem gente que nem olha para fora. Né? Olhar para aquilo que acontece além de nós mesmos. E aí ver que eu posso contemplar tudo isso estando na vida, inclusive contribuindo com o mais. E aí mais, com mais e mais e mais meu e mais teu e mais de uns e mais de outros, nós elevamos a vibração do planeta, que é o que se espera com isso tudo, né? Que eu faça alguma coisa por mim, que eu leve a minha vibração e que junto comigo eu carregue muitas pessoas a minha alta vibração. E eu vou vibrando cada vez mais alto e mais pessoas vão ficar mais felizes comigo. Ô, Sheila, estava falando das promessas, né? Eu atendi uma cliente, ela tem uma dor no pé que nenhum médico sabe o que é, nos 2 pés. Ela já fez vários exames e tudo, e daí foi muito interessante o trabalho com ela. Quando eu abri a constelação, a dor, eu pedi para ela trocar os pés, né? E a dor, eu percebi que estava na fase da primeira matriz, estava lá na primeira matriz. E a mãe teve
engravidou aos 40, ela nasceu, a mãe estava com 41, ela foi o bebê prematuro, temporão, e foi tão interessante que a mãe teve um parto a fórceps. E na hora que ela começou a falar da dor dos pés, que eu pedi para ela tocar, ela disse assim, nossa, parece que tem algo cortando os meus pés, dilacerando os meus pés, não é? E na psicossomática a gente sabe que os pés têm a ver com essa primeira matriz, que é o nascimento. E o que a gente faz quando está com muita dor dos pés? A gente deixa de caminhar na vida. A gente passa a ser carregado por alguma coisa, pela cadeira de roda, pela muleta, não é? E foi tão bonito, e ela disse assim, nossa, ela entrou num movimento, meu Deus, eu descobri que eu prometi para minha mãe que eu nunca ia sair de perto dela, que todo aquele sofrimento que ela me contou, que passou no meu parto, eu ia fazer valer a pena. E aí, quando a gente olha para a vida dela, ela não se casou, não teve filhos, tinha acabado de construir a casa dela, a mãe tinha falecido, e o que ela fazia? Os pés doía. Arrumou uma forma de ainda ficar na promessa que ela fez para a mãe, né? Então, se a gente não tem essa consciência, a gente cria uma doença que é uma comunicação, é uma linguagem, e a gente não consegue. Ontem, eu achei muito boa a Dailton, né? Ele disse que, o doutor Adailton disse que o corpo fala corpês, que é igual ao chinês, que é igual ao chinês. É a mesma língua, a gente não entende o idioma do corpês, né? E o corpês está ali falando algo e a gente não consegue acessar a mensagem que está por trás de tudo isso. Então, quando você traz a questão das promessas que a gente faz, mais uma vez, para mim, é a coisa muito clara da postura, sabe? Que postura é essa que eu estou tendo? Quantas promessas eu já fiz, quantas promessas eu deixei de cumprir, não é? Quantos contratos eu não cumpri, quantos contratos eu não quero de forma nenhuma cumprir. Então a gente vai criando um novo olhar, né? É um desdobramento para algo maior, que nos eleva, que nos refina. É quase que um refinamento dessa alma mesmo, né? Exatamente. E fora a questão espiritual ainda. Isso eu tô falando só de sistêmico. Porque tem as promessas espirituais que nós fizemos. Por exemplo, pactos de sangue. Você sabia que os pactos de sangue são perigosíssimos? Tem gente que ainda quer fazer pacto de sangue. Esses dias o meu love quis fazer, disse, vamos fazer um pacto de sangue. Eu nunca! Nunca! Me amarra para vidas. Não, nem pensar. Então, às vezes, você tá amarrado ali com coisas bem anteriores. A gente vê muito com quem já constelou muito, com clientes antigos, até nós mesmos, né? Que a gente acaba indo para os lugares mais longes, assim, que tem a ver com, às vezes, as nossas promessas kármicas mesmo. Nossos emaranhados, isso funciona. A Sophie Hellinger trabalha muito com isso. Eu lembro uma vez que eu fui numa constelação com ela e foi muito louco. Cara, foi na Alemanha isso. Na Alemanha, se eu não me engano. Não, foi em São Paulo. Que ela constelou uma menina e essa menina falaram assim pra ela, ei, ela já constelou da última vez? Ela assim, achou estranho, que tipo, não tinha evoluído nada. Aí ela pegou e fez uma pergunta pro campo, fez uma pergunta do aquele body sensitive, como é que é? Body sensitive, né? Que é o que consulta o braço, né? Como é que se chama isso aí? Tu lembra? Como é isso? Da cinesiologia. 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 E aí perguntou se isso tinha do a ver Boritok. com body talk, isso. Quando se tinha a ver com algum tipo de aliança que ela tinha kármica. E aí, o que aconteceu? Ela conseguiu enxergar que o emaranhado que ela colocou ela e o filho. E ela se curvou pro filho, olha só, ela se curvou pro filho numa redenção e num medo e numa, como é que se diz? Como se ela fosse realmente pequena. E aquilo estava muito estranho. Daí a Sophie Hellinger foi atrás e ela foi ver que ela tinha uma dívida de uma outra vida com esse filho. E que ela sentia essa dívida aqui para pagar. Foi muito louco. E aí, além de tudo que ela já tinha feito, a mulher ela teve que olhar para uma questão muito anterior, que tinha a ver com uma promessas e coisas que ela teve que soltar lá de trás. Então a gente está falando de coisas normais do sistêmico. E ainda tem as outras coisas. E eu vejo que muitos clientes não chegam na Terra. Eles não querem. Eles dizem assim, eu não queria ter nascido nessa família. Ontem mesmo eu atendi uma adolescente que ela chorava, ela não queria nem entrar em contato com a raiva dela. Ela dizia, eu queria ter nascido em outra família. Eu odeio a minha mãe, eu odeio meu pai.
né? Eu queria ter nascido, eu odeio meu irmão, eu não sinto emoção por ninguém, eu não sinto amor por ninguém, eu queria morrer, né? Então, quantas vezes a gente nem consegue chegar ao nascimento? A gente não consegue nem nascer. E aí, quando a gente nega o nascimento, a gente vai dar lugar para quem? Para a pulsão de morte. Então, a pulsão de morte, muitas vezes, é essa a negação do nascimento. Ou seja, eu nem queria ter vindo para cá, né? Eu não quero ter essa experiência de corpo e de vida, né? Só que se a gente está aqui, a gente tem que admitir, né? Concordar com a realidade, olhar para a realidade. Sophie Hellinger acabou de postar essa semana exatamente essa frase, né? Como é que ela postou aqui? Eu até botei no meu story, que é o que o Bert Hellinger já falava, de olhar para a realidade. E aí não é tão ruim se você olha para ela, porque deixa de ser um monstro, né? Olha para a realidade, é assim, vou ter que fazer alguma coisa com isso. Então, assim, ó, eu nasci nessa família, você nasceu nessa família. Não adianta querer desejar ter nascido numa família diferente. Isso é coisa da criança, é fantasia. Isso é fato. Nasceu... O fato é é, fato. né? O fato é que você nasceu nessa família. E aí não importa mais nada. Ou seja, não importa as outras coisas antes disso. Antes até do teu nascimento. O que importa é primeiro você reconhecer esse lugar. Se você não se reconhece esse lugar, não adianta nada ficar olhando para vidas passadas. As pessoas, às vezes, como elas sabem que eu tenho sensibilidade, às vezes perguntam, ai, tu que é muito sensível, eu quero que tu me diga se não tem alguma coisa na vida passada. Primeiro, passo 1, básico. Se você não reconhece onde você está, sua família de origem, seu pai, sua mãe, se você não reconhece os fatos da vida, não tem como ficar olhando para a espiritualidade. Vou estar me aliando a algo que hoje é patológico. Para a pessoa buscar fora lá, né, numa experiência cósmica, uma o coisa que ela não consegue dar dentro. conta de olhar. Exatamente. Então, primeiro, para eu estar na vida, eu preciso aceitar a vida que eu tenho aqui, hoje, agora. Essa vida humana, essa vida de experiência na Terra. Ah, Sheila, mas existe essa coisa da vida maior? Claro que existe. E aí, quando você tem essa experiência da vida aqui, que você reconhece o amor da Terra, né? Por isso que a frase do Dez é essa. Sem a consciência do amor da Terra, perde-se direito de voo ao céu. Ou seja, primeiro você tem que ter todas as experiências aqui. Se curar das emoções, às vezes voltar para o útero, resgatar a tua própria identidade, se curar realmente, olhar para o teu parceiro e dizer, eu existo, eu não posso abandonar minha vida por tua causa, né? E agora vai ser assim, eu preciso estar na vida. E aí, coisas dessa forma, você começa a se curar na relação com os filhos, na relação, enfim, com tudo que tem. Aí sim, você encontra num estado de gratidão e aí você tem vontade de despertar para outras coisas. Aí você começa a olhar para o que é a vida de fato. Aí você vai ver por que morte não é o oposto de vida. Porque a vida não tem tempo. A vida, ela é incrível. E nós já passamos por ela, né? Nós já passamos pela experiência da morte. Por isso que a gente sabe que tem uma outra consciência nos esperando. Porque quando saímos do útero da mamãe, nós passamos por essa experiência. Fomos jogados, nós morremos para aquela experiência e nascemos para outra. E isso vai acontecer quando a gente morrer, né? Para essa vida vai vir uma outra consciência, é óbvio que vai, né? Sheilinha, estamos terminando. Meu Deus, só tão bom papo. Ai, que delícia, que saudade, guria, que saudade de estar aí com vocês. Que saudade do azeite da sua mãe. Posso mandar para ti, ó, o azeite. Ai, eu vou querer. É o azeite da Anil, ó, a propaganda aí. Você tem livros meus aí, Sheila? Tenho 5. Ó, então tem 5 livros, quem quiser comprar os livros, tem muita gente me perguntando dessa região, sabe? E daí eu tô passando para você, tá? Porque os meus estão no final, no finalmente. Querida, gratidão por tudo. Acho que nós podemos marcar outra live daqui uns 10 dias, falar novamente desse tema maravilhoso, falar dessa consciência espiritual, né? Olha que delícia. E quero convidar as pessoas que estão nos assistindo. Hoje à noite eu sou convidada da Rafaela Baldiceira. Nós vamos fazer a segunda live sobre sexualidade. E hoje a consciência que nós vamos trabalhar é a consciência emocional. Os registros emocionais no corpo. Tá? Vai ter bastante coisa legal, algumas partes do corpo ligadas à emoção. Eu vou entrar um pouquinho nesse contexto. Se alguém quiser participar, começa às 21 horas. E amanhã, às 15 horas, eu vou entrevistar o John, o João Gilberto. O João Gilberto é um constelador, ele é advogado, trabalhou um tempo como advogado, né, Sheila? Sim. Conhece direito sistêmico, constelador, é um terapeuta maravilhoso. E ele vai falar sobre os nossos sequestros emocionais.
tá? Então, amanhã, às 15 horas, John vai trazer esse tema, o sequestro emocional. Quando somos sequestrados emocionalmente. Então, quem quiser participar, 15 horas amanhã. E hoje, né, toda a parte da emoção na sexualidade, os registros emocionais no corpo, que nos impede de ter prazer na vida. Ok? Obrigada, Sheilinha, Claudiane. Beijo. Amo você, José. gratidão Saudade de enorme. receber você. Esses dias vocês estavam na live e o Heitor falou, eu conheço esses. Ai, que lindo, é lindo demais. Manda um beijo para as crianças, para sua mãe, para Nicole. Tô morrendo de saudade da Nicole também. Fala que mandei pro seu irmão, tá? Tá. Gratidão enorme para vocês, gente. Beijos na Beijo. alma. Beijo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.